Porque todas as pessoas, elas têm um ideal na vida. Todas as pessoas têm um ideal, mas existem dois tipos de idealista. Existem os idealistas sonhadores e os idealistas realizadores. Os idealistas sonhadores. Eu vou dar um exemplo. John Lennon acreditava com aquela música Imagine, quando ele descreve que, imagine a Terra não havendo fronteiras e não tendo guerra, ninguém sentindo fome e todas as crianças amparadas. Imagine que nós vamos trocar fraternidades e não vamos trocar agressividade. Imagine, John Lennon era um idealista sonhador. Ele acreditava que com a música dele ele poderia mudar a sociedade terrena. No fim da década de 70, antes dele ser assassinado, numa entrevista ele declara: o sonho acabou. Porque os jovens ainda continuam usando o cabelo comprido, eu continuo fazendo a minha música, mas ainda existem fronteiras, existem países em guerras, existem pessoas passando fome. O sonho acabou. Mas existem os idealistas realizadores. Jesus Cristo é um idealista realizador. Antes da Terra existir, ele já tinha um ideal de transformar o planeta Terra num paraíso celeste. E ele vem trabalhando isso há séculos, para que a Terra se transforme num paraíso terrestre. Ele mandou um dos seus missionários, Moisés, para nos ensinar um pouco da lei de Deus. Depois ele mesmo veio falar de Deus, do amor, da vida depois da morte. E depois ele envia o Consolador prometido, através da doutrina espírita, onde que são as testemunhas oculares da vida espiritual, vem nos dizer: olha, a vida continua. E o planeta Terra um dia vai se transformar num paraíso celeste. Se dependesse desse sonho de Jesus, desse sonho realizador de Jesus, o planeta Terra já seria um paraíso. Mas não depende dele só. Porque se dependesse dele, ele tem condições de conhecimento, de amor, para transformar hoje, se ele quisesse, o planeta Terra num paraíso. Só que ele não quer isso, ele quer que nós participemos dessa realização. Ele quer que nós participemos do seu sonho, do seu ideal. E para isso nós precisamos, nos nossos ideais, sermos realizadores. E podemos começar, sabe, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na casa religiosa, sermos não sonhadores, idealistas que sonham, não, mas idealistas que realizam. Bom Natal para todos. Porque quando a gente fala de Natal, a gente fala do nascimento de Jesus, não é? Mas Jesus, ele não é um homem comum como os homens comuns. Jesus é um homem especial. E o seu nascimento é especial. Se nós perguntarmos para alguém aonde e quando Jesus nasceu, é fácil responder. Jesus nasceu em Belém de Judá, na Palestina, há 2013 anos atrás. Essa é a resposta histórica. Mas a resposta espiritual é diferente. Essa cada um vai dar por si. Aonde e quando Jesus nasceu. Se a gente perguntar para Maria de Magdala, que
que era uma prostituta e se transformou após conhecer Jesus, ela vai falar: não, Jesus nasceu naquele dia que eu estava numa festa e ele me convidou para ser mãe. Se nós perguntarmos para Zaqueu, aquele cobrador de impostos que fazia negócios e negociatas com a cobrança de impostos e usurpava do dinheiro das pessoas, se perguntar para ele quando Jesus nasceu, ele não vai responder em Belém de Judá, na Palestina. Ele vai responder: Jesus nasceu naquele dia que ele me falou que a salvação entrou dentro do meu lar, porque eu resolvi dar tudo o que eu tinha ganho de forma ilegal para os pobres. Se eu perguntar para Tomé, aonde e quando Jesus nasceu, sabe aquele discípulo de Jesus que só acreditava quando via? Ele dirá que Jesus nasceu naquele dia que ele ressurgiu para os discípulos, e quando Tomé duvidou que era Jesus, Jesus mostrou a mão com a ferida e falou: toca aqui, Tomé. E aí ele pôde testemunhar que a vida continua após a morte. Para Tomé, Jesus nasceu naquele momento. Para Paulo de Tarso, para São Paulo, como é conhecido pelos católicos, se a gente perguntar onde e quando Jesus nasceu, ele vai responder seguramente: às portas de Damasco, quando eu me senti envolvido pelo Divino Mestre. Então, nós que temos ideais na nossa vida, vamos ser idealistas realizadores e participarmos dessa obra de Jesus Cristo e fazer ele nascer na nossa vida, ser Natal no nosso dia. Muita paz.